Oi, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Tia tá aqui de novo para falar de um assunto muito louco: cometas. Né? Eu não sei se vocês estão antenados aí nas notícias, mas, né, não sei se vocês estão sabendo, mas tem um cometa aí rodando o céu. Tem um cometa! Cometa tem a ver com astrologia, tia? Tem. Bom dia, Camila. Bom dia, Marta. Bom dia, Lore. Olha só, Cássia. Bom dia para vocês todas. Olha só, a Camila tá brava. Eclipse, cometa. Pois é, gente, 2020, né? Como se não bastasse aquele monte de gente em Capricórnio, aquele monte de trem tentando reestruturar a gente, né, que a gente já está aí acompanhando faz um tempo nas nossas previsões, né, vocês que estão aí faz tempo aí no augúrio já estão ligados aí nesse movimento. E tem eclipse tem todo ano, né, mas esse ano calhou dos dito cujo cair bem ali relacionado com os Capricórnios, né, e ainda por cima tem cometa. Na verdade, esse cometa de que eu vou falar hoje, ele é o Neowise, ele é o segundo cometa que está passando em 2020, gente. Né? Teve um que passou mais para o começo do ano, mas ele passou, foi rapidinho, ninguém viu. E o Neowise, ele está dando um show lá no hemisfério norte. Ele foi avistado pela primeira vez em março, e aí agora ele está chegando mais perto do Sol, então ele está ficando mais visível na Terra. Se vocês derem uma busca na internet, Cometa 2020, vocês vão ver que nos Estados Unidos, na Europa, galera, principalmente Estados Unidos e México, o pessoal tá tirando muita foto desse cometa, que ele tá muito lindo, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vai ver ele com muita clareza. Aqui no estado de São Paulo, onde eu tô, a gente vai precisar de telescópio. E agora, para quem tá no norte, para quem tá na região norte, acho que um pedacinho da região nordeste, dá para ver com binóculo, mas não tão legal como dá para ver no hemisfério norte, né? Então, esse bichinho foi avistado pela primeira vez em 27 de março e ele está chegando no ponto mais próximo da Terra, né? Que vai ser no próximo dia 23. Então, o que tem a ver tudo isso, né, com a história? O que tem a ver tudo isso com o pato, né? Astrologia, principalmente a astrologia da galera antiga ali, do povo antigo, eles tinham muito medo de cometa, gente. Eles tinham muito medo de cometa. Eles diziam que os cometas eram portadores da desgraça, né? Essa é uma frase do Manilho, que é um astrólogo da antiguidade bastante reconhecido. Então, quando aparecia cometa no céu, o povo já ficava, ai meu Deus, né? Vai acontecer alguma desgraça, vai acontecer alguma coisa estranha, né? E muito engraçado o fato de que alguns dos observadores do céu, né, tinham já percebido que cometa tem alguma relação, por exemplo, com quedas de reis, né? Tem até uma estatística interessante aí sobre cometas e quedas de reis e quedas de impérios e reestruturação política, né, em determinadas regiões. E realmente, putz, muito louco, faz todo sentido. Tem essa conversa, né? Tem essa conexão. Só que essa associação com desgraça, né, que o pessoal antigo fazia, o pessoal da astrologia psicológica aí do século XX já faz uma leitura um pouquinho diferente, né? Eles já dizem o seguinte: não, pera lá, os cometas vêm lá dos cafundós do sistema solar. Então, se eles vêm dos cafundós do sistema solar, eles podem ter alguma relação com o inconsciente coletivo. Uau, né? É uma leitura que se faz, por exemplo, com o Netuno, com Plutão, com o Quíron, né? Então, o que é que esses cometas vão buscar lá nos cafundós e voltam trazendo para a gente? Né? Como se eles fossem uma espécie de mensageiro, né? Trazendo alguma informação. E esse pessoal aí da astrologia do século XX também reparou o seguinte, que na verdade o que parece pra gente uma desgraça, na verdade pode ser uma transformação. Bom dia pessoal que entrou: Gleice, Arte, Simone, Beta, Mari, Taimara, Nice. Tudo bom com vocês, galera? Giana, Madalena, bom dia! Olha só,
a gente, né, tem uma visão assim da transformação como uma ruptura de zona de conforto. Então a gente fica apavorado mesmo, né? Oi, Eugênia, tudo bem? E aí, o que que acontece? A gente vê isso muito com Plutão, né? Com a carta da morte no tarô, né? Ou a torre, né? Quando aparece a gente, ai meu Deus, vai vir a desgraça. Não. O que os antigos interpretavam como desgraça, na verdade, eram grandes transformações. E aí, dentro dessas grandes transformações, a gente é forçado a mudar de atitude, a se transformar, né? Ainda bem que agora, hoje em dia, a gente tem esse conceito um pouquinho mais claro, um pouquinho mais bonitinho, né? Então a gente consegue ver algumas coisas com mais clareza. Aí, então vocês devem estar se perguntando, ih, caramba, então, tia, quer dizer então que todas essas transformações que estão rolando em 2020 podem ter conexão com esse cometa, ou com esses cometas, né, já que são dois, mas acho que o Neowise é mais interessante porque ele está mais visível e passando por um tempo maior, né? Acho que sim, mas vamos ver como, né? Vamos ver exatamente como que isso acontece, né? Pegando algumas estatísticas. Tem um astrólogo inglês chamado Rob Chang que ele fez um estudo muito legal sobre como os cometas interferem na sequência dos acontecimentos, né, num determinado ano. A gente não tinha como prever o Neowise porque a gente não conhecia o Neowise, né? Ele foi descoberto esse ano. Mas as estatísticas do Chang foram feitas com cometas que têm uma rota periódica, né? Vocês que são crianças dos anos 80, como eu, lembram com certeza do cometa Halley, né? A gente comprava lunetinha, né, para olhar no céu. Eu só vi um borrãozinho, né? Eu não consegui ver, até porque ele estava mesmo meio fraquinho, né, quando ele passou aqui. E o cometa Halley passa de 76 em 76 anos aqui na Terra. E aí o Chang fez uma leitura muito interessante sobre o Pan-STARRS, que é um outro cometa periódico que passa de quando em quando, e eu fiz algumas anotações sobre o Halley, para a gente basear essa leitura sobre o que pode acontecer com o Neowise, né? Quando o Pan-STARRS passou em 2013 aqui na Terra, olha só as coisas que o Chang pegou. Primeiro que teve a legalização do casamento homossexual em vários países. Porra, cara, uma super transformação social, né, que aconteceu, uma super mudança social que veio trazendo, né, um assunto que era considerado marginal, né, como a homossexualidade, um casal homossexual, foi trazido à tona e foi, digamos assim, acolhido socialmente. Uau, né? Agora, aconteceram outras coisas interessantes, né? Aconteceram aqueles testes nucleares da Coreia do Norte que acabaram com a cooperação deles com a Coreia do Sul, que eles tinham ensaiado, aquela coisa toda. Passou um meteorito em cima da Rússia, que pá, caiu, ainda bem que caiu numa área razoavelmente desabitada, né? Que não tinha ninguém. Foi a época em que o Bento XVI abdicou de ser papa, vocês lembram disso? Pois é. Foi a época também que o Chiquinho Francisco, nosso atual papa, assumiu o Vaticano, né? Tudo isso em 2013, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, um papa renunciar, gente, olha isso. Teve uma outra abdicação que foi da rainha Beatrix da Holanda, isso eu nem me lembrava, né? E o Chang, eu acho que ele tem ascendência chinesa, ele conta um pouco da tradição chinesa sobre cometas, da astrologia chinesa, né? Que é de que eles são vassourinhas astrais. Olha que bacana, vassourinha astral, muito bonitinho, né? Ele limpa. É muito parecido com o conceito de faxina astral, né? Daquele fechamento de ciclo de alguma... E dos eclipses também. Os eclipses também fazem muito esse papel, né? Então, de alguma forma... eles realmente estão tirando algumas coisas para trazer outras à tona, né? Eles fazem esse papel transformador de uma forma muito bacana, muito interessante. E é claro, a Mari está falando, sim, em 2013 aconteceram muitas coisas boas também. Aliás, em 2013 eu comecei a namorar com o meu atual relacionamento, Mari. Olha só, teve a ver com esse cometa também, né? Ele estava no céu aí entre... Ah, não, foi um pouquinho depois do cometa, mas enfim...
desse Pan-STARRS estar no céu. Mas realmente, né, foi um ano bem movimentado, 2013. Então acho que de repente a gente pode relacionar aí essa movimentação no ano com os cometas fazendo seu trabalho de vassourinha, né, como diziam os chineses. Aí eu peguei alguns fatos sobre o Halley, né, que é o nosso cometa mais conhecido, digamos assim. O Cheng já tinha notado aqui que quando o Halley passou em 1910, acabou a escravidão na China, né? A escravidão foi tornada ilegal na China. Aí eu peguei mais algumas coisas aqui. Aqui no Brasil, em 1910, olha só o que aconteceu. Teve o primeiro voo da América Latina. Primeiro avião que voou aqui na América Latina foi aqui no Brasil. Teve também a revolta da Chibata no Rio de Janeiro, que foi uma sedição, né, de alguns militares lá no Rio de Janeiro contra o tratamento que era dispensado a eles. Né? Mas o mais interessante que eu achei aqui foram alguns eventos no mundo em 1910. Primeiro que teve a anexação da Coreia pelo Japão. O Japão estava se tornando uma potência imperial e querendo mandar ali na Ásia inteira, né? E essa anexação da Coreia foi um passo grande, né? Porque a Coreia era um território muito mais amplo do que os outros que eles já tinham conquistado, né? Também teve a Revolução Mexicana, que foi uma revolta de base bastante popular e que culminou aí na Constituição de 1917 lá no México. Uau! Né? Aconteceram coisas bem interessantes no mundo. Em 86, lembra que alguns de vocês já estavam ali com o telescópio rolando para ver o Halley? Vocês lembram o que aconteceu em 86? Aqui no Brasil teve o lançamento do Plano Cruzado, cara. Ó, vai vendo. O Plano Cruzado foi uma tentativa forte, né, de conter a inflação, aquela coisa toda. Teve também um acordo de cooperação entre o Brasil e a Argentina que foi a base de implementação do Mercosul. Uau, né? Isso eu achei forte. O Plano Cruzado com certeza foi também, mas esse acordo aqui de cooperação Brasil e Argentina foi muito forte, né? Porque era o Brasil saindo daquela posição de eu só faço as coisas aqui dentro, né? E começando a se juntar com outros países para formar um mercado comum, né? Olhando um pouquinho porque já estava acontecendo na Europa, com o mercado comum europeu e tudo mais. Vocês veem que a astrologia também é cultura, né, galera? Principalmente cultura histórica, né? É com a história que a gente aprende muito a astrologia. Aí no mundo, na época em que o cometa estava passando aqui pertinho da Terra, que foi ali final de janeiro, começo de fevereiro de 86, teve a explosão da Challenger. Vocês lembram disso? Que vocês estavam vendo ali na televisão? Eu tinha 9 anos, aí eu estava vendo assim a televisão, aí subiu o foguete, aí você via aquela nuvenzinha gorda, explodiu a nave, né? Foi isso, foi nessa época, né, em que o Halley passou, né, em 86. E em 26/4, um pouquinho depois que o Halley já tinha passado, teve a explosão em Chernobyl, que até hoje é lembrada, né, como um marco do pânico que foi ter uma explosão nuclear, né, no planeta Terra. Né, quem assistiu Dark lembra também, né? Aliás, né, 86 é um dos anos lembrados pelo Dark, né? E então, olha que interessante, realmente, não que eventos malucos e catastróficos ou diferenciados ou revolucionários não aconteçam em outros anos, eles acontecem, mas a impressão que dá por essas leituras é que anos que tem cometas dão uma concentrada nesses eventos. É claro que, como eu já falei no começo, a gente já tinha feito uma leitura aí de que 2020 ia ser um ano muito louco, por conta desse monte de gente em Capricórnio, com eclipse no eixo Câncer e Capricórnio. Então, a gente já tinha aí um spoiler de que ia ter muita coisa rolando. Aí, quando descobrem o cometa, e aí quando eu soube que esse cometa estava aí no ar e chegando pertinho da Terra, eu falei, que bonitinho, tudo se explicou, né? O que é que pode estar associado a esse cometa? Eu não acho que o Coronga, por exemplo, esteja, porque o Coronga é algo do final de novembro, né? Ele começou a ser reportado em novembro de 2019, então não tem relação com o cometa porque ele começou a ser avistado em março.
mais algumas coisas muito loucas que começaram a acontecer a partir de março. Pensando aqui no Brasil, a gente pensa na chegada do Coronga aqui, né? Aqui nos Estados Unidos, em março, foi mais ou menos quando ele começou a pegar força, né? Tanto aqui quanto, né, na América Latina de um modo geral. Se eu tiver errada, me corrijam, mas a leitura que eu tenho é mais ou menos essa. Aí a gente teve um monte de tranqueirada vindo à tona sobre as pessoas, né? Essa questão dos fenômenos naturais também acontecendo, né? Teve esse vendaval aí em Santa Catarina no começo de julho, né? Esses eventos mais concentrados a partir de março, o próprio fato da gente ter que, nós aqui, acho que mais pra gente aqui, né, na América de um modo geral, isso ficou mais forte, a questão do se isolar na pandemia. A Europa estava na parte crítica da pandemia nessa época também, né? E essa coisa do isolamento trazendo para a gente à tona uma porção de coisas, né? Para o pessoal do Oriente, né, para onde a pandemia pegou no final de 2019, começo de 2020, foram outras coisas, provavelmente. Mas para a gente aqui ficou muito marcada essa coisa do caramba, tô entrando em contato comigo, como conviver com a minha família, ter que andar de máscara na rua, por que eu tenho que fazer isso? Né? Começa a dar aquele pânico. E aí a gente tem... a impressão que eu tenho é como se a gente tivesse uma porção de medos, principalmente relacionados à limitação pessoal, que estão vindo à tona a partir desse cometinho. Por quê? Porque o dito cujo foi avistado quando? 27 de abril. Não, 27 de março, né? Que era o tempo de Áries, né? Então são limitações ligadas à expressão pessoal. Cara, alguém te dizer para você ficar em casa, não sair na rua sem máscara, se sair por pouco tempo, cara... Vocês imaginam, né, que desafio, né, para a individualidade, que é uma coisa super ariana, né? Então é um pouco esse babado que está pegando realmente para a gente, de lidar com essas limitações à autoexpressão pessoal e com medos de posse ou de domínio ou de pressão sobre a gente, né? Para mim, abriu uma nova leitura, digamos assim, sobre 2020 a partir desse ponto. Caramba, ninguém vai me dizer que eu tenho que andar de máscara. A gente já vê muita gente com essa postura na rua, né? É um pouco de uma expressão disso, né? Dessa angústia, né? De se sentir dominado na sua individualidade, né? Aí depois a gente foi vendo as consequências econômicas desse isolamento, quando o Sol entrou em Touro e o cometa chegando mais pertinho daqui, né? O pessoal aí sem saber o que fazer com relação a dinheiro, a negócios, a como lidar com a questão econômica, né? E o Coronga. Depois, quando o Sol foi para Gêmeos, as limitações de movimentação, eu vejo isso muito em limitações de transporte internacional mesmo, né? Nós estamos aqui amarrados sem poder ir para lugar nenhum fora do Brasil, né? Porque o Brasil é considerado o foco da doença. E ao mesmo tempo lá na Europa, que já se liberou um pouquinho da pandemia, tá lá a galera ainda negociando, tentando entender o que é que, né, o que deve ser limitado, como deve haver essa limitação, enfim, tá rolando aí uma série de questionamentos, né, uma série de questões sobre como organizar o movimento, que país pode, que país não pode, que pessoa não pode, a movimentação ainda muito na base da máscara também, né, em alguns lugares, enfim. E a Lari está falando aqui que a China também está sofrendo com chuvas e fortes enchentes e cheia de rios até hoje, quer dizer, para eles lá, né, Lari, provavelmente a questão do cometa está virando de uma forma diferente, né? Não é mais Coronga, mas é alguma outra coisa também que também pode estar afetando eles nesses níveis aí que a gente comentou, né? Como o Coronga está afetando a gente aqui na América, né? Aí beleza,
falamos de Áries, Touro e Gêmeos, né? O cometa passando por esses 3 signos e o top dele vai ser justamente... ele tá hoje visível aqui no Brasil para a região norte, né? A gente aqui, como eu falei antes, vai ver, né? Tem que precisar de telescópio, de alguma coisa mais forte, mas o pessoal da região norte consegue ver com um pouco menos de acessório. Então ele, digamos que já está aqui cobrindo o Brasil no signo de Câncer. E no signo de Câncer, o que esse cometa traz para a gente? Ele está trazendo discussões emocionais, discussões sobre segurança emocional, né? Vocês podem aí nos comentários trazer algumas impressões de vocês sobre esse momento. Além de tudo que a gente está comentando aí nas leituras diárias, na leitura da semana, na leitura mensal, eu tenho uma impressão também de que alguns medos muito primários que a gente tem, né, que ficam bem enterradinhos lá no inconsciente, estão vindo à tona. E esses medos muito primários enterradinhos estão mexendo com algumas pessoas de uma forma bem intensa. Essa coisa do ficar em casa, o lance da restrição à individualidade lá de trás, lá do dia 27 de março, tá vindo agora para... sei lá, fermentando alguma coisa emocional, a impressão que eu tenho, né? Tem alguma coisa emocional fermentando, vindo à tona. Eu tenho visto, né, se bem que muitos psicólogos, psiquiatras e terapeutas já estavam alertando isso, né, para uma possibilidade de aumento da síndrome do estresse pós-traumático para algumas pessoas, e eu tenho observado isso, né? Um pessoal assim com medo de sair de casa, né, naturalmente, porque não tem segurança emocional, às vezes tem até segurança física, se tiver de máscara, se tiver com o álcool gel lá na mão, mas fica aquele medo apertando a pessoa lá no fundo, né? Vindo à tona, a pessoa descobrindo que ela tinha medos que ela não sabia que tinha. Uau, né? A Mari está comentando aqui, exposição de relacionamentos abusivos. Sim, né? Nesses tempos de quarentena, as pessoas estão ficando muito guardadinhas dentro de casa, tendo que conviver com pessoas em situação estressante. Algumas pessoas que já estavam em relacionamentos abusivos tiveram que enfrentar isso de uma forma intensificada, né? A gente está vendo isso na internet aí o tempo todo. E de repente outras pessoas começaram a se perceber em situações de abuso justamente porque a quarentena trouxe esse olhar para elas, digamos assim, né? A Elza está comentando aqui, muitos medos básicos, eu quase não consigo sair de casa sozinha. Sim, né? Essa exposição dos nossos medos primários, né, para a gente, ficando claro, sendo trazido à tona, justamente para dar uma oportunidade da gente olhar para eles e encontrar alguma cura mais profunda para a gente, né? É claro, não é gostoso, né, gente, ter medos básicos e primários vindo à tona, mas pode ser uma oportunidade sensacional da gente olhar para esses medos e saber o que é que eles estão trazendo à tona sobre nós, né? É um lance de autoconhecimento também, que nos leva para o dia 23 de julho, né? Dia 23 de julho, Sol vai estar em Leão, e Leão fala muito de autoestima, né, e de autoexpressão. Então, vai ser o ponto mais em que o New Wise vai estar mais próximo da Terra. Então, provavelmente, a gente vai ter que lidar com situações, todo esse trajeto, né? Primeiro, essa coisa da restrição à individualidade. Depois, a restrição financeira. Depois, a restrição à movimentação. Depois, a exposição dos nossos medos mais primários. E o que tudo isso tem a ver com a nossa autoestima e com a nossa forma, nosso modo de brilhar no mundo? Talvez a grande revelação do New Wise venha, né, aí por essa época do dia 23. A partir dessa conexão com todos esses medos arraigados, de repente a gente descobre que, né, como o Cheng falou que os chineses chamam os eclipses, né, de vassourinha
astral, de repente essa vassourinha tá aí justamente para varrer esses medos, se a gente, né, souber olhar para eles assim de uma forma bem direta, de uma forma bem corajosa, justamente para trabalhar esses medos, para a gente poder ter uma nova versão de nós mesmos, de repente, uau, né? Uma reconfiguração da nossa personalidade ou de quem nós somos, né? E de como nós podemos brilhar neste mundo. Lindo, né? Eu acho também. Eu acho. Embora eu acho também que nesse momento muito sensível que a gente está, nessa trajetória aí do Sol em Câncer esse ano, foi bem, digamos assim, essa coisa do cozinhar emoções foi bem forte, né, esse ano. Né? Nosso amigo Neil Weiser ali dando uma força também, né? Agora eu entendi por quê, né? Porque o eclipse já tinha passado faz tempo, mas isso tudo, gente, é uma oportunidade para gente encontrar uma nova versão de nós mesmos, né? Olhar para esses medos, né? A Elza está até comentando que descobriu que tinha medo de cachorro, medo de barulho, medo de trânsito, do desconhecido. E sabe o que é muito louco, Elza, nisso tudo? É que, de repente, isso tudo podia estar em algum nível profundo da gente, talvez nem dessa vida, de repente relacionado a alguma outra coisa. Mas a gente não via, não tinha como enxergar, isso nunca tinha sido desafiado, até porque a nossa vida moderna, ela tenta resguardar a gente desses medos mais primários o tempo todo, né? A gente está sempre livre da preocupação, de algumas preocupações aí que o povo até o começo do século XX ainda tinha, e em alguns locais do mundo ainda tem, né? Não vamos dizer que o mundo é uma maravilha, porque tem lugares do mundo que ainda se lida com medos primários relacionados à sobrevivência, né? Que é uma coisa que tem muito a ver com câncer, né? Com signo de câncer. Então, mas para a média dos humanos, né, do século XXI, esses medos estavam meio, né, desaparecidos, estavam meio ignorados, né? E agora eles estão vindo à tona de novo, né, para muita gente, para serem olhados, trabalhados e dissipados, né? Então, o meu convite, né, nesse momento aí, principalmente dia 23, é um dia interessante, tá? Para a gente prestar atenção, se bem que a partir de hoje, pelo menos aqui no Brasil, onde o Neil Weiser vai ficar um tiquinho, né, mais visível, não é muito, é um pouquinho, né? A gente pode sentir aí alguma interferência, alguma situação, alguma sensibilidade e aí observar como é que vai ser esse progresso disso tudo até chegar dia 23, né? Que é o ponto que ele vai estar mais próximo da Terra, né? É como se a gente estivesse saindo aí de um casulo, talvez, né? Para poder se desenvolver um pouco mais liberto desses medos, um pouco mais livre, mais tranquilo, ser um ser humano cada vez caminhando para uma versão mais integral, digamos assim, né? E descobrindo que tem um poder aí de criar, de manipular a realidade, de fazer, né, essa realidade do jeito que ele quer, né? A gente está no comecinho da caminhada disso daí, né? Mas acredito que esse cometa está trazendo aí uma mega, hiper, ultra oportunidade da gente crescer, né? Com isso tudo, ok? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre isso? Ficou claro tudo isso que eu trouxe? Uma última coisinha que eu queria acrescentar sobre esse lance dos cometas e de como eles funcionam aqui nas paradas astrológicas de sucesso, mas principalmente sobre o Neil Weiser, né? Muitas coisas em Capricórnio, eclipses na área Câncer Capricórnio. Eu acho que em algum lugar eu falei sobre rompimento de estruturas, né?
Não lembro se foi nas previsões anuais ou em alguma previsão específica de algum mês em que o negócio ia estar mais porrada, mas me veio aqui à mente a ideia de que essa reestruturação que o povinho lá em Capricórnio está fazendo está exigindo, né? Sabe assim, quando a gente começa a cavar muito na terra, começa a achar as coisas, acha a arca do tesouro, acha lençol freático, acha mineral, né? Acha ouro, acha petróleo, acha um monte de coisa, né? É engraçado, né? Porque a passagem desse cometa com esse monte de coisa em Capricórnio no céu ajuda a gente a fazer essa leitura também, né? Pô, a gente está cavando ali o chão para enfiar as novas estruturas da nossa vida que a gente está criando, né? Com essa reestruturação capricorniana, e aí tá vindo tudo, né? Tá subindo os trem lá dos além, do aquém, né? Pra gente olhar, né? Pode vir desde petróleo até enxofre, ou gás natural, ou ouro, ou cascalho, né? Ou minhoca, enfim, né? Pode vir de tudo. E aí a gente tem que ter essa flexibilidade necessária para lidar com essas coisas, né? Bom dia, girassol, Jovelari. Como que você imagina, então, que vamos começar a agir a partir do dia 21 com o Sol e a Lua em Leão? Então, Lari, eu acho que a tendência essas questões que estão pegando mais pesado em termos de segurança emocional vão começar a se voltar para a expressão pessoal. Algumas pessoas talvez tomem mais consciência do que está rolando nesse momento, né, a partir do dia 21, de que elas estão com esses medos primários sendo revolvidos, sendo remexidos. Quem está se trabalhando emocionalmente, fazendo ou não terapia, mas de alguma forma explorando aí esses medos e cuidando deles, pode começar a ter umas percepções muito bacanas sobre si mesmo e sobre o seu poder de criar no mundo, que é uma coisa muito leonina, né? E agora, quem não está antenado com esse movimento pode começar a sentir uma certa sensibilidade ali, talvez se sentir travado no seu poder de mudar as circunstâncias, né? É o risco aí. Ainda dá tempo da gente fazer movimentos legais aí para trabalhar isso daí, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sempre há tempo, né? Então, meu convite é justamente cada um de vocês observar como é que está o emocional de vocês, a segurança emocional de vocês. Se for o caso, dá uma ligada aí pro terapeuta. Eu também sou terapeuta, tá? Quem quiser, tô aqui. Mas ligue para o seu terapeuta de preferência para trocar uma ideia, se for o caso. Mas é importante ter consciência desse emocional para poder tirar a nhaca emocional e poder fazer movimentos legais a partir do dia 21, tá? A Tati, eu vi que você é bruxona. Ah, meu Deus! A Tati tá falando o seguinte, eu tava pensando num lance meu que você acabou de responder. Respondi. Ai, que bom, que bom. Que bom, Tati, que bom. A Girassol também, né? Falando que tá um furacão de coisas, né? E a Flávia, eita trem, pois é, gente. Mas assim, não a gente está sempre num constante processo, né, gente? A partir do momento em que a gente desceu aqui nessa buraqueira, né, nesse planeta, a gente está sendo conduzido aí a processos de desenvolvimento, né? A Terra, na verdade, é uma grande escola. E esses ciclos planetários ajudam muito a gente a ver o que é que está sendo remexido em cada ciclo, né? Em cada ano aí, né? Em cada ciclo escolar, digamos assim, né? Que rola aqui no planeta Terra, né? A Lari está comentando que caiu várias fichas nos últimos tempos. Tenho até sessão de terapia dia 21. Sim, é dia 21. Dia 23, então, maravilhoso, mas dia 21 também ótimo. A Mari está comentando que a minha retrospectiva caiu muito bem com o que aconteceu com ela, né? Principalmente 2013. O 2013 foi uma retrospectiva do Rob Chang, né? Né? E com relação a um outro cometa, né? O Pan-STARRS, mas é muito legal, gente. Eu tinha uma visão de cometas, né? Quando eu fui fazer esse estudo para essa live, que eu me dei conta, caramba, né? O povo das antigas falava tão mal de cometa, eu lembrei até do Nostradamus, né? Que ele faz algumas
previsões relacionadas a cometa, inclusive para o nosso tempo aqui, embora eu não acho que seja o caso do Neowise, enfim, mas é uma visão da astrologia antiga da desgraça, como a gente estava comentando, quando na verdade o que é desgraça para a gente, na verdade pode ser um remédio amargo só, né? Que nem gato, né? Quando a gente vai dar remédio para gato, que você tem que ficar assim, né? Para desgrama comer, né? Tem que enfiar na comida, sei lá, fazer alguma coisa e para ele tomar o remédio, né? E às vezes a gente se comporta como gato sem querer tomar remédio, né? Não que a gente tenha que glorificar a sofrência, mas observar esses movimentos com um certo distanciamento, digamos assim, né? E esse distanciamento pode dar uma clareza sobre movimentos a tomar e sobre os aprendizados que a gente tem que ter, né? Não olhar como, porque eu preciso sofrer para evoluir, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é olhar para o que dói como algo que precisa ser corrigido ali para não doer mais, tá? É bem diferente, tá bom? A Flávia tá falando, tá deixando de ser trouxa. Eita, que forte, Flávia. Anice, estou vivendo um ano bem parecido com 2013, estou com muitos insights e percepções, muita mudança de padrões. Ótimo, Nice, né? Os Capricórnios, de certa forma, já iam fazer isso de alguma forma, mas acredito que esse cometa trouxe uma clareza aí, né, nesse trazer coisas do nosso submundo à tona, né, trazendo aí algo que pode ser desde osso de dinossauro até petróleo, né? A gente pode encontrar petróleo, né, nessas mudanças de padrão também, né? Por que não? Né? Bom, galera, o que eu tinha para falar hoje... Ai, peraí. A Celeste falou alguma coisa que eu não vi aqui. Ela marcou alguma coisa que eu não via como comentário da Celeste. Não está aparecendo para mim. Muitas tomadas de consciência estão a jato. Sim. Sim, Celeste. Porque tá vindo coisa do submundo, né? Da gente, né? O submundo da gente está sendo muito, muito, muito movimentado. A Flávia tá comentando que tem Capricórnio no meio do céu. Então, ter Capricórnio no meio do céu, só pelo fato de você ter muita coisa em Capricórnio, esse ano ia ser realmente muito reestruturador para você, por tabela, tá, Flávia? E aí esse cometa passando no fundo do céu lá embaixo, né, movimentando a base das coisas, a base emocional disso tudo, né? Então, no meio dessa reestruturação e mudança de padrões, ainda por cima tá subindo coisinhas ali escondidas para você olhar com a devida atenção, ok? A Tati tem Saturno no meio do céu em Touro. Então, quando as coisas, não sei, de repente, quando o Neowise passou em Touro ali em final de abril, começo de maio, questões financeiras podem, né, ter ficado assim, né, mais movimentadas, né, puxando mais o seu pé, não sei, né, uma possibilidade, ok? Galera, da minha parte era isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que vocês querem trazer sobre esse assunto, mas eu ficaria atenta a partir de hoje até o dia 23 nos movimentos, mas sem estresse, sem noia, tá? Com muita tranquilidade, muita paz no coração e um olhar distanciado, né? Com aquele olhar de o que eu preciso aprender com isso. Tá bom? Esse é o convite que eu faço para vocês a partir do Neowise, tá bom? E galera que tá aí no norte e no nordeste, fica de olho aí que de repente vocês conseguem ver o bicho, tá bom? Contando de hoje, ok? Um beijão para vocês todos que estiveram aqui comigo e vamos nos vendo aí pelas internets. Um beijão e até a próxima, pessoal!